Adriana, a partir de agora a gente traz aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição, um depoimento sobre como é a recuperação depois do contágio da Covid-19, como são os sintomas, enfim, como é o comportamento dessa doença que atinge tantos brasileiros nesse momento. A gente conversa a partir de agora com o Dr. Jorge Abizanra Filho, oncologista, ele que contraiu a Covid-19 junto com o irmão que também é médico. Como vai, doutor? Obrigado pela participação, prazer ouvi-lo aqui. Bom dia, Vitor, Adriana, bom dia aos ouvintes, aos internautas, prazer estar falando com vocês. Prazer é nosso. Em primeiro lugar, doutor, queria saber exatamente em que momento o senhor está e como o quadro de saúde do senhor está nesse momento, se o senhor está bem e se o contágio foi mesmo durante o trabalho, se foi trabalhando que o senhor pegou a doença, dá para saber? Olha, é muito difícil eu afirmar, né, aonde que eu fiz contágio da doença, mas muito provavelmente durante o trabalho. Eu tive contato com diversos pacientes com Covid positivo, trabalho em diversos hospitais e muito provavelmente esse contágio deve ter sido durante o atendimento em algum desses hospitais. O meu irmão da mesma maneira, né, ele também teve contato com vários pacientes positivos, enfim, iniciou sintomas, então muito provavelmente a gente contraiu a doença durante o trabalho. E nesse momento estão bem, tanto você quanto seu irmão? O meu irmão terminou o isolamento dele de 14 dias ontem, né? Ele teve sintomas mais frustros do que eu. Então, ontem ele já saiu do isolamento, está voltando ao trabalho a partir de amanhã. E meus sintomas começaram no domingo, né? Eu tive febre, muita mialgia e estou ainda em fase de isolamento. Tinha melhorado durante todos esses dias. Hoje acordei novamente com uma mialgia muito intensa, mas a princípio estamos muito bem. Muita gente fala, doutor, da falta de ar. O senhor chegou a sentir esse sintoma e é comum mesmo que isso aconteça? Olha, no início, né, no domingo, eu estava com um pouquinho de tosse e uma falta de ar discreta. Isso pode acontecer, mas na minoria dos pacientes, né, cerca de 5 a 6% que acabam tendo sintomas mais graves em relação à falta de ar. Mas eu tive muito no início dos sintomas, no domingo, né? Mas nos últimos dias não tive mais. Doutor, como o senhor está se tratando desde domingo? É claro que o senhor não precisa citar nomes de remédios se o senhor não quiser, mas como está sendo o seu tratamento e como foi o do seu irmão que está praticamente curado da Covid-19, já que ele já cumpriu aí os 14 dias de tratamento? Olha, apesar de não ter nenhuma evidência científica, né, tanto eu quanto o meu irmão, e tem sido rotina na maioria dos hospitais o uso do oseltamivir. Então nós fizemos uso, eu estou fazendo uso ainda do oseltamivir, que é o Tamiflu, por 5 dias. E Tamiflu é aquele medicamento utilizado bastante no H1N1, não? Isso. O oseltamivir, na verdade, ele é um antiviral, né, usado em várias síndromes gripais. Enfim, nós utilizamos e a grande parte dos hospitais que eu tenho trabalhado tem utilizado o Tamiflu para pacientes com Covid. Além, naturalmente, do repouso e de uma hidratação vigorosa, que é a orientação para todas as infecções virais. Sim. E nem o senhor nem o seu irmão tinha alguma doença já pré-existente? Não. Nós dois somos previamente rígidos, não tínhamos nenhuma doença previamente existente. E os sintomas foram bem diferentes entre os seus e os do seu irmão? E isso depende de organismo para organismo? Os nossos sintomas foram muito diferentes, né? O meu irmão, ele teve simplesmente febre, não teve mialgia, né? Eu já estou com uma mialgia muito importante. Mialgia, e é natural que isso varie de cada indivíduo, né? De pessoa para pessoa. Assim como quando a gente tem uma gripe, tem pessoas que têm coriza, tem pessoas que não têm, tem pessoas que cursam com febre, outras não, enfim. Então, é natural que esses sintomas variem de indivíduo para indivíduo. Nesse caso específico, eu e meu irmão tivemos sintomas muito diferentes. Eu tenho uma mialgia muito intensa, né, que é uma dor muscular muito intensa, e ele não, ele teve simplesmente febre e não teve mais nenhum outro sintoma relevante. E o seu irmão, ele já se sente bem melhor, ele pretende voltar a trabalhar, e o senhor também, agora melhorando, também pretende voltar ao trabalho? Pretendemos, claro. Meu irmão já volta a trabalhar amanhã, ele já volta a passar visita em um dos hospitais que ele trabalha, e eu, naturalmente, tenho que esperar, né, os 14 dias de isolamento para voltar a trabalhar, mas claro que pretendo voltar a trabalhar sim. Ainda mais agora, né, que a gente já adquiriu a doença,
Provavelmente. É claro que os pacientes que tiveram a doença ainda têm 3 meses de história, mas o que os primeiros trabalhos apontam é que você, a princípio, não é reinfectado. Então, a gente pretende trabalhar ainda mais, principalmente em pacientes já diagnosticados com coronavírus. E exatamente sobre isso que eu queria falar com o senhor, doutor. Qual o risco hoje de um médico contrair o coronavírus na avaliação do senhor? No caso aí, o senhor diz que não dá para saber exatamente, precisar em que momento aconteceu o contágio, mas que possivelmente seria durante o trabalho. Qual que é a avaliação que você faz em geral sobre o sistema público e o sistema privado de saúde? Qual é o risco dos profissionais contraírem a Covid-19? Eles estão suficientemente protegidos ou não? Olha, eu trabalho tanto em hospitais públicos quanto hospitais privados. Todos os hospitais que eu trabalho foram fornecidos de maneira adequada todos os equipamentos de proteção individual, tanto para mim quanto para o pessoal da enfermagem, né, para pessoas que tiveram contato direto com possíveis pacientes portadores de coronavírus. Então, os EPIs, os equipamentos foram fornecidos. É claro que a utilização tem que ser de maneira racional, porque há falta de equipamentos, mas eles foram fornecidos de maneira adequada. Mas é natural que, se você tem contato com esse tipo de paciente diariamente, é claro que as chances de você contrair a doença são muito maiores do que da população geral. Tanto que eu e meu irmão, mesmo usando todos os equipamentos de segurança, cumprindo todas as normas, né, que orienta a OMS, nós adquirimos a doença. E quais seriam esses equipamentos, doutor? Olha, são fornecidos para a gente 2 tipos de máscara, né? A máscara cirúrgica N95, que é uma máscara um pouco mais complexa, ela filtra 95% das partículas, óculos de acrílico, né? Aventais descartáveis e luvas. Perfeito. Doutor, como o senhor, como médico, vê o momento atual da pandemia aqui no Brasil e qual a sua opinião sobre a quarentena geral? Ela deve estar funcionando realmente para prevenir a maior disseminação do vírus? Ou acredita que uma quarentena parcial já poderia começar a acontecer desde que as pessoas se cuidem conforme as normas indicadas pelo Ministério da Saúde? Olha, vejo o momento com extrema gravidade. O coronavírus é uma doença que, apesar da mortalidade ser baixa, ele tem um índice de hospitalização muito grande, né? Então, se não fosse praticado o isolamento que está sendo praticado no Brasil, o número de internações já nessa semana de abril ia ser enorme e provavelmente o sistema de saúde já teria entrado num colapso. Acho fundamental a gente manter ainda o isolamento total. Até domingo, que eu estava trabalhando, os hospitais que eu trabalhava estavam prevendo um aumento do número de casos muito importante a partir dessa semana, né, mas ainda os hospitais tinham leitos sobrando, ainda toda a estrutura que havia sido feita estava ainda ociosa, ou seja, o que mostra que o isolamento realmente tem dado excelentes resultados. Ô doutor, e queria aproveitar, já que o senhor é oncologista, para tratar justamente da especialidade do senhor em relação aos pacientes que estão, nesse momento, passando por tratamento contra câncer. Existe alguma recomendação especial? E esses pacientes estão no grupo de risco, ou seja, naquele grupo de pessoas que podem desenvolver formas mais graves da Covid-19? Essa pergunta é fundamental, porque nós temos visto uma fuga desses pacientes, inclusive do consultório. Houve já um parecer, uma recomendação da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica em orientar os pacientes a não suspenderem os seus tratamentos oncológicos, sendo eles quimioterápico, radioterápico ou cirúrgico, né? Para eles não suspenderem de maneira individual e sempre conversarem com as suas respectivas equipes médicas. A gente sabe que esses pacientes realmente são mais vulneráveis, principalmente os pacientes em tratamento quimioterápico e pacientes com doença oncohematológica, como leucemia, linfoma e mieloma. Porém, é fundamental que eles continuem os tratamentos, porque a chance, enfim, da doença oncológica progredir é muito maior do que desse paciente adquirir o coronavírus. É claro que com algumas restrições, né? Então, por exemplo, consultas que não são fundamentais ou que não são de extrema importância podem ser postergadas. Em alguns centros que existe telemedicina, essas consultas podem ser feitas por vídeo, né? Mas é fundamental que esses pacientes
mantenham seus tratamentos oncológicos, a não ser naturalmente por recomendação do seu próprio oncologista. Bastante importante esse alerta. Doutor, minha última pergunta, o senhor parece bastante tranquilo conversando com a gente, né? A gente vive um momento de bastante tensão, preocupação e até medo, e agora há pouco a gente exibia aqui no nosso Jornal da Manhã, segunda edição, uma reportagem falando sobre a preocupação com o estado de saúde mental também dos profissionais da área da saúde. O senhor poderia deixar algum recado para esses profissionais, alguma orientação de como lidar com esse momento com um pouco mais de realmente tranquilidade? Olha, eu acho que é inerente à personalidade de uma pessoa que busca, né, ser médico, ser enfermeiro, enfim, estar na área da saúde, uma característica de cuidado já, né? O que eu tenho notado em relação à grande maioria aí dos profissionais de saúde que trabalham comigo, não é uma sensação de medo, mas uma sensação de preocupação em relação às outras pessoas, né? Nós vivemos diariamente com uma série de problemas de saúde graves. É claro que o coronavírus é um item diferente da nossa rotina, mas a grande maioria dos profissionais de saúde que eu tenho visto tem tido uma postura muito adequada e, dizer assim, até heróica em relação a essas questões. Que bom. Então, a gente tem entrado em contato com esses pacientes que a gente sabe que são positivos, mas sempre de maneira muito tranquila e muito respeitosa e ética, né, em relação a isso. Ok, quero agradecer aqui então a participação do Dr. Jorge Abizanra Filho, médico oncologista, ele que contraiu a Covid-19. Boa recuperação para o senhor, doutor, para o seu irmão igualmente, melhoras aí, que os dois possam voltar ao trabalho o quanto antes para ajudar nesse momento tão difícil que a gente enfrenta. Obrigado mesmo, doutor, bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos vocês.